Olá, meu nome é Amanda e eu vim dar uma breve introdução do que vamos falar nesse trabalho. Células-tronco em um futuro promissor. Todos sabem ou têm uma ideia, mais ou menos, do que é uma célula-tronco. Mas o porquê futuro promissor? Já dizia o Dr. Alberto de Áurea. Ele afirma que o uso das células-tronco para tratamento de doenças não é mais uma aposta para o futuro, é uma realidade. Tem sido fundamental o desenvolvimento de tratamentos com células-tronco no Brasil e em todo o mundo. Essas células têm capacidade de autorrenovação e diferenciação em diversas categorias funcionais de células, ou seja, células-tronco têm capacidade de se dividir e se transformar em outros tipos de célula. Já existe um monte de estudos com células-tronco para tratamento de doenças, a exemplo da leucemia, doenças cardíacas e doenças hematológicas. Assim, armazenar células-tronco se tornou uma alternativa para segurança extra no futuro. Então, meu amigo, guardar esse tesouro pode ser uma garantia de sucesso a diversos tratamentos inovadores. Bom, o que são células-tronco? As células-tronco são células capazes de se dividir e se transformar em outros tipos de células, sendo classificadas em 3 ramificações: embrionárias, adultas e induzidas. As células-tronco embrionárias são a massa celular interna no interior do embrião 4 a 5 dias após a fecundação, no estágio conhecido como blastocisto. Essas células também são denominadas como pluripotentes, devido à sua capacidade de diferenciação, podendo dar origem a qualquer tipo de célula, resultando na formação de células especializadas. As células tronco adultas, por outro lado, são encontradas em qualquer local do corpo, principalmente na medula óssea e no cordão umbilical. São chamadas de multipotentes, por serem menos versáteis que as células tronco embrionárias, sendo que estas não sofreram processo de diferenciação e são responsáveis por renovar todos os tecidos do corpo. Esse tipo de célula-tronco ainda pode ser dividido em 2 grandes grupos: as células-tronco hematopoiéticas, responsáveis por dar origem às células do sangue, e as mesenquimais, que dão origem, por exemplo, às cartilagens, músculos e tendões. Produzidas inicialmente em laboratório no ano de 2006 pelo pesquisador japonês Shinya Yamanaka, as células-tronco induzidas são capazes de se diferenciar em vários tipos de células. No início, eram utilizadas para reprogramar as células da cauda de um camundongo, sendo que essas voltaram ao comportamento das células pluripotentes. Em 2007, a partir da pele, foram produzidas as primeiras células induzidas para humanos, sendo desde então a principal fonte de células para reprogramação, mesmo que na teoria qualquer tecido corporal possa ser reprogramado. Essa reprogramação do código genético se dá com a inserção do vírus com 4 genes: o OCT4, COX2, KLF4 e CMYC, no DNA de uma célula adulta. Assim, as células passam a ser uma célula-tronco embrionária novamente, possuindo características de autorrenovação e de se diferenciarem em qualquer tecido. Bom, as células-tronco podem ser utilizadas no tratamento de doenças neurológicas, autoimunes, genéticas, cardiovasculares e ortopédicas, entre outras. Por conta disso, são coletadas e preservadas em temperaturas muito baixas, para serem utilizadas pelo bebê ou pela família quando houver necessidade. Guardar as células do cordão umbilical do bebê servirá de grande utilidade para caso a família ou o próprio bebê possa contrair alguma doença. Abaixo vamos ver algumas vantagens de guardá-las. 1. Proteger o bebê e a família, para quando for necessário fazer algum transplante das mesmas. A sua conservação reduz as chances de rejeição para o bebê, ajudando no tratamento de familiares do bebê também. 2. Permite a disponibilidade imediata de células para transplante em caso de necessidade, como dito no 1. 3. Método de recolha simples e sem dor. Este é efetuado logo a seguir ao parto e não causa dor à mãe ou ao bebê. O desenvolvimento da terapia com células-tronco no Brasil e no mundo é de suma importância, por conta de que, com as novas pesquisas com esse tipo de células, a humanidade está cada vez
mais perto de aperfeiçoar o tratamento de algumas doenças e até mesmo curar várias doenças na qual hoje ainda é um grande mistério. Essas células são encontradas principalmente na medula óssea, mas também possuímos ela no sangue do cordão umbilical, na polpa dos dentes de leite e nos embriões. Quando conseguimos usar este meio como bem entendermos, será um avanço magnífico na medicina regenerativa. Essas células possuem duas características espetaculares, que são multiplicar e também se diferenciar em outros tipos de células, e é assim que a terapia com células-tronco no Brasil e no mundo abriu tantas portas. Essas células muito especiais possuem aplicações diferentes e são elas: a terapia celular, pesquisa de doenças, organogênese laboratorial, são exemplos de tais usos. Terapia celular. O modo de terapia celular procura restaurar a funcionalidade de um tecido ou de um órgão, favorecendo suas células ou trocando as células que foram danificadas por novas células saudáveis. As células-troncos, utilizando da capacidade de multiplicar a si mesma, são usadas para essa formação nova e mais saudável. Estudo de doenças. As células-tronco também podem ser usadas para reconstruir sistemas afetados por doenças em laboratório. Isso ajuda a conduzir estudos mais precisos sobre eles em comparação com estudos realizados apenas em animais. Em outras palavras, o tratamento também pode ser mais preciso. Produção de órgãos em laboratório. Existe também pesquisa sobre a reprodução de órgãos por meio de uso de células-tronco em laboratório. Isso diminuirá o risco de rejeição em pacientes que precisam de um transplante e, é claro, tornará o tempo de espera na fila de hospitais cada vez menor. O uso de células-tronco é uma realidade no mundo graças à sua capacidade de se dividir e se transformar em outros tipos de células. Pode ser a chave para a cura de várias doenças, como a leucemia, doenças autoimunes, entre outras. As células-tronco, em um adulto, estão presentes em todo o corpo e em maior concentração na medula óssea, chamada de células-tronco adultas. Também está presente no interior da massa celular do embrião, no período conhecido como blastocisto, sendo células pluripotentes, por sua capacidade de se originar qualquer tipo de célula, chamada de células-tronco embrionárias. Por último, temos as células criadas artificialmente pelo pesquisador japonês Shinya Yamanaka no ano de 2006, chamada de células-tronco induzidas. É de grande importância para o Brasil e o mundo as células-tronco, pois abrem portas para diferentes áreas da ciência, por serem células de aplicações de diferentes utilidades, como por exemplo a terapia celular, que consiste no favorecimento ou a troca de células danificadas por células saudáveis. Guardar células-tronco é uma segurança extra para o futuro, pois podem ser utilizadas no combate a doenças hematológicas, por exemplo. Por fim, se conclui que o uso das células-tronco são de suma importância para a população e a comunidade científica, por sua ampla gama de utilidades, que com maior distribuição de seus benefícios para a população serão cada vez mais utilizados em tratamentos médicos e em pesquisas científicas.